quando a presença de Deus já não importa. Nós vamos ver aqui em 1 Samuel capítulo 4, uma situação em que o povo de Israel, ele já não se importava tanto com a presença de Deus, mas apenas com os ritos religiosos. E isso nos chama a atenção, porque essa é uma realidade muito presente nas igrejas, na vida das pessoas atualmente. A gente, às vezes, está mais ligado, mais preso aos ritos religiosos, aos costumes religiosos, do que em estar na presença de Deus, do que em viver a vontade de Deus nas nossas vidas. E nós vamos ver uma situação em que o povo de Israel estava assim, e vamos ver também o que aconteceu com o povo por estar assim, por estar falando em nome de Deus, mas não estar na presença de Deus. Porque para muitos, ou em muitos momentos das nossas vidas, nós estamos muito mais interessados naquilo que Deus pode fazer por nós do que estar com Deus. Talvez esse seja o momento da sua vida, da nossa vida hoje, de estarmos mais ligados ao que Deus está fazendo ou ao que Deus não está fazendo, mas não nos importarmos com o que estamos vivendo, negligenciando assim a sua vontade e também vivendo sem nenhuma expectativa espiritual. Vamos então, 1 Samuel, capítulo 4, nós vamos ver do verso 1 até o verso 11, versículo 11. O livro de 1 Samuel, 1 e 2 Samuel, no original constituem apenas um único livro, após as traduções e esse formato por meio de capítulos e versículos, é que ele foi dividido em 2 livros, mas ele era um único volume, um único livro. E ele vai contar a história da transição do governo de Israel, do governo dos juízes, em que Deus levantava homens para guiar o povo de volta a Deus e também o capacitava para vencer os seus inimigos, para o período da monarquia, onde Deus constitui os primeiros reis, primeiramente Saul, que foi dado segundo a vontade do povo, que rejeitou o reinado de Deus, digamos assim, porque o próprio Deus falou isso, porque queria um rei como os outros povos tinham. E Deus então deu Saul. Saul, a princípio, foi capacitado por Deus, mas ele se desviou da vontade de Deus, desobedeceu a Deus e por isso teve o seu reino retirado, arrancado e passado a outro, que foi o rei Davi, que é reconhecido pelo próprio Senhor como homem segundo o seu coração, o coração de Deus. Aqui nós estamos no início dessa história, antes de Israel ter o primeiro rei, ainda sob o período dos juízes e a influência dos sacerdotes, que era o Eli, e também já Samuel, que havia sido escolhido desde criança por Deus para se tornar o futuro sacerdote de Israel. Vamos então à leitura aqui. 1 Samuel capítulo 4 diz: veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeca, não tem acento?
Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal mal sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Depois chega a notícia até Eli. Eli cai da cadeira, já idoso, cai da cadeira e quebra o pescoço e morre também. Nós vemos um período triste na história de Israel, de grande perda e de grande luto. Nós vemos um total desse enfrentamento com os filisteus, uma morte de 34.000 homens. Há uma baixa tremenda no povo, tanto na força militar como no próprio povo de Israel. E aí a gente pode olhar para esse texto sem entender o contexto dele, sem olhar para o contexto e dizer: mas por que Deus permitiu isso? Porque na hora que eles foram à batalha, foram sem a arca, e aí eles lembraram da arca da aliança, mandaram trazer a arca da aliança. E por que Deus agora não deu a vitória para Israel? Eles celebraram porque que a arca da aliança estava lá no meio deles, né? Os inimigos temeram em saber disso, e eles perderam novamente. Por que as coisas às vezes não dão certo? Quando nós fazemos, digamos assim, tudo de acordo com as regras, né? Tudo de acordo com as normas. Às vezes a gente faz as coisas certinha e assim, mesmo assim não dá certo. Por quê? Por que isso? Nós vamos entender que esse ato de Israel era um ato meramente religioso e não de essência. Nós vemos, a gente não vai ter como ler, porque teríamos que ler talvez já desde o final ali de Juízes, e pegar um pouco mais do contexto. Mas o que se passava com Israel até esse momento? Como Israel estava vivendo até esse momento? Israel, ele estava distante de Deus. O período dos juízes, ele era marcado por um
um ciclo vicioso. O povo se aproximava de Deus, Deus dava a vitória, Deus estava presente, o povo andava com Deus, mas aí, quando se passava uma geração, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aí, em se afastar do Senhor, Deus trazia disciplina, que era levantando povos inimigos para vir e oprimir a Israel. E aí, muitos desses inimigos até chegavam a, de certa forma, escravizar Israel novamente. E aí o povo se arrependia, o povo clamava. E depois de arrependimento e clamor a Deus, Deus levantava um novo juiz, dava vitória, e o povo voltava a andar com Deus. Passado um tempo, o povo voltava a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Nós estamos num período ainda desse ciclo vicioso em que o povo, nesse momento, estava distante de Deus, estava insensível à vontade de Deus, estava desprezando os preceitos do Senhor. Para nós termos uma noção, os filhos dos sacerdotes eram homens maus aos olhos de Deus, filhos de Belial, né, como a Bíblia chama. Eles profanavam as coisas do Senhor. O próprio povo reconhecia eles como pessoas indignas, né, de ocuparem tais funções. Eli era um sacerdote respeitado, porém os seus filhos não seguiam os passos do seu pai. Deus levanta Samuel, Samuel é criado por Eli e Deus abençoa Samuel. Mas curioso que mais à frente nós vamos ver que também os filhos de Samuel não são homens de Deus, não andam conforme a vontade de Deus. Esse era o momento de Israel. Eles estavam distantes de Deus, eles estavam vivendo talvez uma aparente intimidade com o Senhor, uma aparente busca a Deus, mas isso não era verdade. Eles buscaram a arca, mas eles não buscaram a Deus. Eles buscaram a solução do problema, mas eles não buscaram o arrependimento dos seus pecados. Em momento nenhum, nós vemos aqui no texto, eles manifestando arrependimento. E um ensino presente nas Escrituras, que é indispensável, né, para a bênção do Senhor nas nossas vidas, para a presença do Senhor conosco, é um coração contrito e arrependido. Nos arrependermos dos nossos pecados é o começo da vitória, das vitórias. Seja ela em todas as áreas. É o arrependimento verdadeiro e sincero, mas não algo que busca uma barganha, né? Uma manipulação de Deus. Vamos então ver aqui, trecho a trecho, esse texto aqui que nós lemos. A derrota que revela um problema espiritual. Versículos de 1 a 3, diz assim: Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Israel vai à guerra contra os filisteus e sofre uma derrota muito significativa, né? 4.000 homens. E diante dos anciãos, quando eles voltam, eles fazem uma pergunta correta. A primeira ação foi correta, foi tentar entender o porquê. Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus, né? A pergunta, ela está certa. Eles reconheceram que Deus está por trás dessa situação.
Deus estava por trás. Porém, eles não buscam um arrependimento, nem examinam o seu pecado. O que é que nós estamos fazendo de errado? Eles não perguntam isso. E talvez se perguntaram já sabemos. É a Arca da Aliança que não está conosco. E a Arca da Aliança era a representação da presença de Deus no meio do povo. Isso é bem claro, né? A Arca da Aliança representava isso. Mas não significa que Deus é a arca para aquele povo, para Israel naquele momento. O Deus dele era aquele símbolo. Eles fizeram do símbolo o seu Deus. Ou pior, fizeram o seu amuleto. Porque em outros momentos, quando a arca estava presente na guerra, Deus dava vitória a Israel. Então eles dizem, o segredo é isso aí. A arca está presente, a gente vai ganhar. Mas em momento nenhum, você pode perceber pelo texto, que eles estavam se preocupando no relacionamento com Deus. Eles não estavam avaliando a sua vida, a sua conduta, como eles estavam vivendo, se estavam distantes de Deus. Isso não é em momento nenhum apresentado. Eles queriam apenas as fórmulas para a vitória. Eles queriam vencer os filisteus e eles estavam atrás das fórmulas para essa vitória. Essa não é a primeira vez, essa não tinha sido a primeira vez que Israel tinha passado por uma situação como essa. Lá em Josué, capítulo 7, Israel também sofre uma derrota que eles não esperavam. Quando Israel está conquistando a terra prometida, sob o comando de Josué, eles vencem grandes cidades, grandes exércitos, e de repente eles vão lutar contra uma pequena cidade de Ai, um povo pequeno, que facilmente Israel derrotaria, porque ele era até mais numeroso, mais poderoso do que esse inimigo. Porém, eles vão para a batalha e perdem. E quando eles perdem, eles voltam e Josué vai perguntar ao Senhor o porquê daquela derrota. E aí Deus diz, lá no versículo 7, no versículo 11, na verdade, de Josué 7, Israel pecou. Há pecado no meio do povo. Qual era o pecado? Acã tinha tomado despojos de Jericó, quando Deus tinha dito que não era para levar nada de lá. Acã levou escondido, levou para sua tenda, escondeu na sua tenda, e Deus revelou. E Deus puniu Acã e a sua família com a morte por isso. Havia pecado. E Israel precisava se arrepender e corrigir o pecado. Precisava se arrepender e corrigir o pecado. Mas quantas vezes nós também não fazemos o mesmo? Nós buscamos só os artifícios, os amuletos, para que as coisas dêem certo na nossa vida. Como Israel, quantas vezes nós não queremos só trazer a arca, mas não buscar a presença de Deus? Quantas vezes nós nos apegamos apenas aos costumes? Hoje é domingo, é dia de ir para o culto. Eu vou para o culto para que Deus abençoe. Eu estou em luta, eu estou em vitória, ou eu estou em sofrimento, eu estou com medo, então eu vou para o culto de oração porque eu estou precisando. Uma doença, uma ameaça de uma doença, ou uma doença em si, e aí nós vamos, eu não vou para o culto para que Deus abençoe. Mas você está buscando a Deus, ou você está buscando aquilo que você sabe que Deus pode fazer, e está querendo barganhar com Deus por meio do seu comportamento naquele momento? Quantas vezes nós queremos fazer as coisas que sabemos que temos que fazer diante do Senhor, mas fazemos pelos motivos distorcidos, fazemos por causa dos nossos próprios interesses,
Israel, ele queria apenas a vitória, mas eles não estavam preocupados com o relacionamento com Deus. Em momento nenhum no texto eles se preocupam com o relacionamento com Deus. O Senhor deve ocupar o primeiro lugar nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas vidas. Quando nós vemos Deus se revelar, é isso que nós vemos. Ame a Deus acima de todas as coisas. Uma tarefa extremamente difícil. Porque no nosso egoísmo, nós amamos a nós mesmos acima de todas as coisas. Mas somos chamados a amar a Deus. Nós perguntamos muitas vezes quando as coisas não acontecem como esperamos e perguntamos por quê? Por que isso aconteceu? Mas não nos humilhamos diante do Senhor. Nós queremos muitas vezes respostas, mas não queremos transformação. Não queremos a transformação, não queremos pagar o preço da transformação. O maior problema de Israel não era a derrota contra os filisteus, era o estado espiritual do povo. O nosso maior problema hoje, irmãos, não são outras coisas a não ser o nosso estado espiritual. Nosso estado espiritual. Será que nós não estamos iguais a Israel? Que estamos apenas atrás dos amuletos? Como está nosso relacionamento com Deus? De repente você pode dizer, não, eu estou lendo a Bíblia, eu estou orando. Mas você está com o coração em Deus naqueles momentos? Ou você está fazendo apenas ritos? Está apenas com a arca, mas sem Deus ali. Vamos para os versos 4 e 5. Complementa um pouco daquilo que eu já estou falando, que é a tentativa de usar Deus apenas como um instrumento. Eles decidem trazer a arca da aliança para o campo de batalha, acreditando que isso garantiria vitória. A chegada da arca provoca grande celebração no arraial. Versículos 4 e 5 diz assim: mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grande brado e ressoou a terra. Mandaram trazer a arca da aliança, que é uma atitude correta. Vamos buscar a arca da aliança. Mas como isso? Veio Ofni e Finéias. Como eu já havia informado e também do conhecimento dos irmãos, homens em pecado, ocupando posição de santidade, passando uma imagem de santidade. A arca da aliança era a representação da presença de Deus, e apesar de ser um símbolo, Deus tratava aquele símbolo com muita firmeza. Tempos depois, quando Davi manda a transportar a Arca da Aliança, eles vão levando a Arca da Aliança de uma maneira errada, porque tinha orientação até de como a arca deveria ser carregada. Eles estão levando lá em carros de boi, e a arca tomba, e o homem vai lá e toca na arca e morre imediatamente. Aqui estava Ofni e Finéias com a arca, e eles eram homens profanos. O povo estava buscando a arca, mas não estava buscando a Deus.
Augusto Nicodemos diz que Israel tentou domesticar Deus, reduzindo ele a um objeto manipulável. E quando a gente olha para isso, às vezes a gente quer tratar como um absurdo. Como é que o povo faz isso? Mas nós fazemos exatamente igual nos dias de hoje. Com as nossas atitudes. Quando nós não nos voltamos verdadeiramente para Deus. Isso continua acontecendo hoje. As pessoas confiam no culto. Eu vou para o culto. Mas não vem até Deus. Não vem cultuar a Deus. Confiam no fato de ser crentes. Não, eu sou crente, sou protegido, sou abençoado. Mas não tem santidade. Confiam na rotina espiritual, né? Mas não no relacionamento com Deus. Tem pessoas que estão presentes em tudo que é programação. Isso é errado? Não. Isso é bom? É. Mas o coração tem que estar presente também. Não é só o corpo presente. Às vezes vem para as programações e diz, doido que acabe. Como se fosse algo ruim. E de fato, naquele momento, para aquela pessoa que não está com Deus, é ruim, é cansativo, é enfadonho. Queria estar em outro canto, queria estar na internet, queria estar assistindo um jogo, queria estar fazendo qualquer outra coisa. Porque está olhando apenas para os ritos, para as programações, e não para aquele momento como um momento espiritual, né? Um momento em que nos é dado para termos mais comunhão com Deus, para estarmos fazendo a vontade de Deus. Deus não é um meio para as nossas vitórias, Ele é o fim em nossas vidas. É o objetivo final. Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas nós queremos inverter isso e ter Deus como um benfeitor, né, a nosso serviço. Versículos 6 a 9. A falsa esperança de uma espiritualidade superficial. 6 a 9 diz assim: ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disseram mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Os filisteus, eles ouvem o alvoroço e eles reconhecem o poder de Deus. E ainda assim, decidem lutar. É interessante observar, né, que aparentemente aqui os filisteus temeram mais a Deus do que Israel. Israel, por conhecer Deus, porque Deus, ele se revela ao seu povo escolhido. Nós vemos no Antigo Testamento, Deus não se revelava a todo mundo de maneira igual. Deus se revelava apenas a Israel. E algumas pessoas, algumas exceções de fora de Israel é que foram abençoadas, né, e foram salvas ao longo da história. Raabe, Ruth. Mas, em via de regra, Deus se revelava apenas a Israel. Israel tinha uma grande, imensa vantagem em relação a todos os outros povos. Deus se revelava a ele. Eles sabiam quem era Deus. Eles sabiam o que agradava a Deus. Eles sabiam o que aborrecia o Senhor. Eles sabiam o que era pecado, porque Deus tinha revelado através dos seus mandamentos, da lei. Eles sabiam. Os outros povos não. Os outros povos tinham outros deuses. Mas Israel tinha um Deus verdadeiro. E interessante que os filisteus, mesmo na sua falta de conhecimento, colocando aqui que seriam deuses,
mas na verdade é um único Deus, eles reconhecem que esse Deus é tremendo, poderoso. E eles temem. Ai de nós. Mas mesmo assim eles têm coragem de enfrentar. Eles vão à luta. Israel não demonstra temor a Deus aqui nesse texto. Eles estão apenas preocupados em resolver o seu problema. Somente isso. Israel estava agarrado a uma falsa segurança. E quantas vezes nós também somos assim, agarrados a falsas seguranças. Quantas vezes nós não reconhecemos o quão grande e temível é o nosso Deus. Quantas vezes nós não tememos ao Senhor e pecamos sem o menor temor diante do Senhor. Nós precisamos compreender que Deus, ele aparentemente pode ser tardio e tolerante com o pecado, mas ele não é. O pecado não fica impune. O nosso pecado não ficará impune. O pecado da igreja não ficará impune se nós não nos voltarmos em arrependimento ao Senhor. Nós, como igreja, precisamos individualmente avaliarmos as nossas vidas e, como corpo de Cristo, avaliarmos os nossos pecados. Sondar para corrigir. Porque Deus é um Deus de justiça. Não vamos pensar que é assim mesmo e vai ser sempre assim. Se não nos arrependermos dos nossos pecados, Deus virá com a sua disciplina. E para encerrar, versos 10 e 11. Então pelejaram os filisteus, Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus e mortos os filhos de Eli, Ofni e Finéias. Israel é derrotado novamente, agora de uma forma muito mais pesada, muito mais severa. 30.000 homens. E ainda mais, a arca é capturada. Os filhos do sacerdote, pecadores, que talvez vivessem sem a menor preocupação com o juízo de Deus, eles morrem nessa batalha. Eli, quando recebe a notícia, nos próximos versículos vai narrar a morte de Eli, ele está lá na frente da cidade, na porta da cidade, esperando. Quando o mensageiro vem e diz o que aconteceu, ele cai e morre também. Principalmente porque a arca da aliança tinha sido capturada. O juízo aqui contra Israel foi completo. Derrota militar, perda espiritual e a queda da liderança do povo. Deus permite que até a arca seja levada, mostrando que ele não está preso a objetos, nem é manipulado pela força humana. A arca foi capturada, mas Deus não. Se a arca fosse Deus, Deus só seria libertado se o povo fosse lá e vencesse os filisteus. Mas não, nós vamos ver depois que é Deus quem dá a vitória ao povo e é Deus quem faz com que a arca seja restabelecida ao povo. Quando Deus é tratado com superficialidade, o resultado é devastador. Você imagina, nossa cidade tem 5.000 habitantes. Imaginemos
Quantas pessoas morreram apenas nessa batalha? 30 mil. Isso sem contar os 4 que já tinham morrido dias antes. Imagine isso para um povo. Isso trazia muitas inseguranças, incertezas, quando olhada apenas do ponto de vista humano. Numa batalha que você perde 30 mil homens, você vai imaginar, nunca mais vamos ganhar de ninguém. Agora estamos acabados, vamos ser destruídos. Qualquer povo que se levantar contra nós vai acabar conosco. Vão reconquistar a terra que nós conquistamos. Foi uma derrota tremenda, devastadora. E nas nossas vidas também, se nós nos mantivermos com uma dura cerviz, né? Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, pode ter certeza, não há nada tão ruim que não piore. Derrotas piores poderão vir, se nós não nos voltarmos para Deus, conforme Ele requer do seu povo. Nós precisamos aprender aqui com esse texto que o problema a ser resolvido é a nossa intimidade com Deus. Você precisa avaliar como é que está. Eu não posso afirmar aqui que todos estão vivendo distante do Senhor. Pode pessoas, e espero que aqui no nosso meio existam pessoas, que sejam muitos que estão se relacionando intimamente com o Senhor, que estão se arrependendo dos seus pecados. Mas o fato é que, se nós não avaliarmos e não formos sinceros nessa avaliação, para nos arrependermos dos nossos pecados, coisas piores poderão nos sobrevir. E é importante também observar que o importante no nosso relacionamento com Deus não são essas vitórias que às vezes nós almejamos, mas é o fato de termos a presença do Senhor constantemente nas nossas vidas, estarmos andando com Ele, que nos levará a ter um coração e um pensamento como o de Paulo: a tua graça me basta. A tua graça é melhor do que a vida. Israel entrou na batalha com a arca, mas sem Deus, e saiu derrotado. O problema de Israel não era a falta da arca, era a falta de Deus no seu coração. O perigo não é faltar à igreja, culto ou as programações. O perigo é que tudo isso é reflexo de uma vida sem quebrantamento, sem arrependimento e sem intimidade com Deus. O fato de termos hoje, nos nossos cultos, poucos irmãos, muitos dos irmãos não estão vindo, o problema não é não termos aqui as cadeiras cheias. O problema é que isso é um reflexo de como está a igreja. Sem intimidade com Deus. Porque quando estamos buscando a Deus, estamos nos relacionando com Deus, nós vamos ser impulsionados pelo próprio Senhor. Vamos reconhecer que esse momento de culto é requerido pelo nosso Deus. E nós queremos obedecer a Ele. Nós não vamos trocar esse momento por nenhuma outra coisa. Por nenhuma festa, por nenhuma programação ou por nada. Como muitas vezes esse momento é trocado por alguns. Por nada. Não vou para o culto para não fazer nada. Porque hoje não estou afim. O problema não é não vir. O problema é o que está por trás disso. É a falta de comunhão, de relacionamento, de arrependimento, de quebrantamento diante do Senhor. Que nós
venhamos aprender com a sua palavra, a palavra do nosso Deus, para que não venhamos a sofrer danos tão severos como Israel sofreu, mas pelo contrário, termos sobre nós, sobre a nossa igreja, o favor de Deus, favor de um Deus que se alegra em abençoar um povo que se arrepende dos seus pecados, que se quebranta diante do Senhor com sinceridade.